Vamos falar de vacinação agora, Maria Esther? Isso mesmo, de hipertensão, né? Porque a gente sabe que as pessoas com comorbidades é que estão sendo imunizadas agora, né, com a vacina contra o coronavírus, e entre elas estão as pessoas que têm pressão alta, Fernando, que é a hipertensão, né? E hoje é o Dia Mundial dessa doença, uma data justamente para conscientização. Então nós convidamos o Dr. Harry, ele é cardiologista, para falar com a gente, já está aqui. Doutor, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, falar desse tema que é tão importante. Antes da gente relacionar com a pandemia, com o coronavírus, vamos explicar para o pessoal de casa, doutor, o que é considerado, né, pressão alta, o que é a hipertensão? Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço da SBT aí para a gente poder falar desse assunto. Bom, a hipertensão, ela depende de uma aferição correta, né? E assim, tem níveis que a gente considera ideais, que seria o famoso 120/80, vamos considerar assim como pessoa que tem esse nível seria o ideal. Existe um nível que é aquele limite assim, entre o normal e o alterado, e existe um nível que a gente já considera já como elevado, sem dúvida nenhuma, que seria o 140/90, o famoso 14/9. Mas entre esses dois limites, 12/8 e 14/9, já tem situações em que já há indicação de a gente fazer alguma intervenção. Doutor, e por que quem tem hipertensão tem um risco maior quando contrai o coronavírus, por exemplo? Que agora entrou, inclusive, né, nas prioridades para a vacinação, né? Está fazendo parte desse momento da vacinação. Quem tem pressão alta já pode se vacinar. Por quê? Qual que é o risco que essas pessoas correm? Então, as doenças cardiovasculares, em geral, elas levam a um risco maior. Aquela pessoa que teve a infecção pelo Covid, ela, pelo fato de ter já uma doença cardíaca prévia, ela já tem um risco maior. Então, é um conjunto de doenças nas quais a hipertensão, como é uma doença cardiovascular, ela está dentro dessas comorbidades cardíacas. Então, sim, o hipertenso, ele tem um risco maior, ele tem que tomar um cuidado. E agora, agora que a vacinação começou das comorbidades, vacinar os hipertensos. Existe um critério, não é todo hipertenso que consegue ser vacinado agora, nesse momento. Até, eu acho que, idealmente, seria importante que a gente vacinasse a todos. Mas agora, como, vamos assim dizer, a vacina está chegando aos poucos, né? Se optou, né, as autoridades públicas, o Ministério da Saúde, em criar um critério dentro dos hipertensos para definir aqueles hipertensos que teriam esse direito, porque eles seriam um grupo de maior risco. Doutor, e agora com relação à gravidade mesmo dessa doença como um todo, não só relacionada ao coronavírus, né? Mas quem é hipertenso tem que sempre ter um cuidado maior, até com o excesso de sal, né? Enfim, com a alimentação, que é muito importante para quem é hipertenso. Mas quais são os riscos, né? O que o hipertenso ele pode apresentar com relação à saúde? Então, vamos pensar assim, ó. Agora tu tocasse num ponto que eu acho que se no Dia Mundial da Hipertensão, pessoas acima dos 30 anos fizerem uma primeira medição, uma primeira aferição, a gente já estaria gratificado, porque a gente acredita que mais ou menos 30% da população do mundo adulta, ela tem hipertensão. E o que leva à hipertensão? Esse é o grande problema, porque a maioria dos hipertensos, quando começa o quadro, ele não sente nada. Então, ele continua a sua vida, ele não costuma visitar médico, ele toca a sua vida. Mas, na verdade, esse indivíduo tem um risco maior de ter infarto, de ter derrame, né, o famoso AVC, de ter insuficiência renal, de ter também, além disso tudo, ainda a insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração aos poucos vai dilatando e até levando a quadros de demência, né? Então, você veja que uma doença que é totalmente assintomática, pega um grupo de pessoas que não sente nada e que vai levando cronicamente a aumento de chance de todas essas complicações que são de extrema gravidade e que vão causar assim, um dano, muitas vezes, irreversível, né? Então, é fundamental que as pessoas parem para medir a sua pressão. Doutor, esse é o recado então, né? Esse é o recado. Por ser uma doença silenciosa, muitas vezes assintomática, como você acabou de dizer, o importante é a pessoa parar para medir a pressão mesmo. Exatamente. Exatamente. Isso é fundamental, assim, ó. Porque às vezes as pessoas vão fazer um check-up com um cardiologista e a pressão dá alta, mas como? Eu não sinto nada. Exatamente. A grande maioria, quando começa a ficar hipertenso, não sente nada. E principalmente naqueles que já têm
vamos dizer assim, maus hábitos, tu levantasse a questão do sódio, né? O sódio é importantíssimo, controlar bem o sódio. Se você já tem um histórico na família, pai ou mãe hipertenso, você tem obesidade, a obesidade tem uma relação com pressão, o sedentarismo tem uma relação com aumento de pressão. Então, se você já tem hábitos pouco saudáveis, mesmo sendo assintomático, é fundamental que você faça essa aferição da pressão para a gente poder ter a segurança de que você ainda não é hipertenso. Doutor, para a gente fechar, então, existe um perfil, assim, de pessoas que mais têm hipertensão com relação à idade, enfim, claro que a alimentação, né, como você acabou de dizer, o próprio estilo de vida influencia muito, mas, por exemplo, se o pai ou a mãe são hipertensos, a pessoa pode ter hipertensão também? É um risco maior? Então, a gente, assim, do ponto de vista acadêmico, a gente diz que os hipertensos começam entre 35 e 55 anos a ficar hipertensos. Mas a gente vê hoje, com todos esses maus hábitos, assim, talvez até que o confinamento tenha piorado, né? Então, o indivíduo que tem obesidade, o indivíduo que está muito sedentário, as pessoas que estão muito estressadas, muita ansiedade, as pessoas que têm pai ou mãe hipertenso, certamente essas pessoas correm um risco maior de ter a doença e tem que necessariamente fazer uma avaliação para garantir que ainda não sejam hipertensos, né? Doutor Harry, cardiologista, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no SCC Meio Dia e por esse alerta tão importante no Dia Mundial da Hipertensão. Muito obrigada, doutor. Obrigado também à SBT e aos ouvintes. Tá aí, ó, Fernando. Você tem medido a pressão? Tenho. Tá mas boa? a minha tá tranquila. Tá tranquila? Tá. Ai, que bom. Isso aí, Mas a tem que minha medir. família tem bastante gente que é hipertensa. Por Uma isso tem que preocupação. ficar um alerta maior, como ele disse aqui, né? Uma preocupação mesmo. Aí, ó, cuidado com a pressão.